Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 133, salmo bem conhecido. Eu gosto de pregar em textos bem conhecidos. Salmo 133. Diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e que desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a palavra do Senhor, nós estaríamos desnorteados. Mas essa palavra do Senhor, ela nos dá o norte. Essa palavra do Senhor, ela nos alimenta, nos exorta. Que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para ouvir a tua palavra. Livra-nos da carnalidade, das paixões humanas. Não deixe que possamos ter partidarismos, mas que a genuína palavra do Senhor seja semeada nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, usa a nossa instrumentalidade para glorificar o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi, ele teve uma vida um tanto conturbada em um momento da sua vida, de perseguição, de muita luta. E mesmo depois que ele assumiu o reino, ainda por um tempo, o povo continuou disperso. E Davi acompanhou por muito tempo essa nação de Israel dividida. A nação de Israel, ela teve momentos de tanta divisão que praticamente uma tribo quase que extinguiu a outra tribo. E aí eu creio que Davi, quando ele foi inspirado por Deus para escrever esse salmo, e eu creio que foi algo do Espírito de Deus, deve ter sido um daqueles momentos de festa. Momento de festa quando o povo vinha de cidades diferentes, distantes, dos montes, dos vales, como ovelhas para o aprisco. Então se reunia aquele povo ali em Jerusalém e como um só povo adorava o Senhor. E eu creio que Davi, vendo aquilo, a expressão do salmo, ele começa com uma exclamação: né? Como é bom! Ó, como é bom! E era bom e agradável por causa da motivação. A motivação. Porque eles iam até Jerusalém. E eles iam por causa da presença de Deus. Ali estava o templo, ali estava o Santo dos Santos, ali estava a presença real de Deus. Então eles iam porque em nenhum outro lugar eles iam encontrar essa presença de Deus. Então, a motivação certa era essa, a presença de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos entender nesse salmo é isso, irmãos. Bom é quando nós nos reunimos, porque eu falei há pouco aqui, esses dias atrás, sobre 2 Coríntios 5, quando diz que as coisas velhas já passaram,
que eram os rituais dos cultos judaicos, eles passaram e agora nós nos reunimos em uma nova aliança por causa de Jesus. Mas os princípios da Bíblia, eles são eternos, tanto do Velho Testamento como do Novo. Eles são preservados no Novo Testamento. E, em alguns casos, até com mais rigor. No Novo Testamento, por exemplo, nós não precisamos do templo e nem do santo para sentir a presença de Deus. Lá na nossa casa, lá no mato, no monte ou no vale, em qualquer lugar que nós invocarmos o nome do Senhor, hoje, pela presença de Jesus, por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Nós não precisamos estar em Jerusalém para sentir essa presença de Deus. E o povo, nessa época, eles só podiam sentir essa presença no templo, em Jerusalém. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos aconselha a congregar, a nunca abandonar essa comunhão dos santos. Então, quando nós nos reunimos, a motivação é a mesma. Nós nos reunimos, quer dizer, nós estamos promovendo, estamos exemplificando, estamos exercitando exatamente essa união. E quando nós nos reunimos com a motivação certa, que é adorar o Senhor, aí sim, essa comunhão, ela é capaz de ser apresentada, dela ser realizada. Essa comunhão dos santos, quando nós nos reunimos com a motivação certa, que é louvar o Senhor. É comum, muitas vezes, a pessoa falar assim, não, hoje eu tenho que ir no culto porque eu tenho que encontrar fulano. Né? Ou eu tenho que ir no culto porque eu tenho que dar um aviso que não pode passar de hoje. Né? Tudo bem, é uma motivação, né? Mas a verdadeira motivação de nós irmos até a igreja é para, juntos, como um povo, adorar ao Senhor. Esse é o objetivo principal. Se todo o povo de Deus se reunir para adorar o Senhor, os demais objetivos serão alcançados. Por exemplo, nós estamos nos aproximando da conferência missionária e o principal objetivo dessa conferência, irmãos, não é o alvo financeiro. O objetivo principal não vai ser a beleza da festa. Não. O principal objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado. E às vezes nós focamos em um objetivo secundário. E às vezes esse objetivo secundário, ele pode não ser alcançado. Mas quando nós focamos no objetivo principal, que é adorar o nome do Senhor, todos os outros objetivos serão alcançados, porque é a presença do Senhor que faz com que os outros objetivos sejam alcançados. O louvor, irmãos, ele pode ser apresentado por pessoas com vozes treinadas, vozes aveludadas, né? E aparência física muito agradável e tudo, né? Uma roupa muito bonita e tudo. Mas se a presença do Espírito Santo não estiver no louvor, é uma água. Porque o objetivo principal não é uma apresentação humana. O objetivo principal não é mexer com o povo. O objetivo principal é que o nome do Senhor seja glorificado. Por mais que nós oremos, por mais que nós venhamos a pedir e orar e tudo por causa do alvo, é o Senhor, é quem toca nos corações, é o Senhor
quem move os corações para ofertar. A gente pode chegar aqui e usar argumentos vários, usar técnicas aqui, de mostrar sobre missões e tantas outras coisas, e usar a linguagem que for, mas se o Espírito de Deus não mover os corações, a gente não alcança o alvo. Então, o objetivo principal é glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos para glorificar o nome do Senhor, irmãos, tudo acontece. Há uns 40, 50 anos atrás, eu às vezes pregava e falava, não, você vai para... aceita Jesus, que aí a coisa vai resolver na sua vida e tudo. Sim, às vezes resolve, mas esse não é o objetivo principal. Hoje eu vejo que quando a pessoa ele é salvo por Jesus, ele se torna um verdadeiro adorador. Ele se torna um verdadeiro engrandecedor do nome de Jesus. Esse deve ser o objetivo principal da vida de cada um de nós. E esse salmo fala sobre isso. Por isso que ele diz, ó, como é bom e agradável. E aí ele faz algumas comparações. Ele compara essa união com o óleo que era derramado na cabeça de Arão e com o orvalho do Monte Hermon. Ele faz essa comparação. A gente poderia fazer outras comparações. Eu costumo dizer que a união, não só do povo de Deus, mas do ser humano, de forma geral, ela é benéfica em todos os sentidos. Eclesiastes chega a dizer que a união fortalece. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Porque nós podemos estar reunidos, mas não estarmos unidos. Então nós precisamos de estar unidos. Costumo dizer que, por exemplo, eu ouvi mesmo isso, o Larry Kramer, não sei se a pronúncia está correta, mas em 98, mais ou menos, eu assisti ele falando que um dos motivos que Deus criou o homem foi porque, antes da criação, no meio da Trindade Santa, havia muita alegria. A alegria no meio da Trindade era algo espantoso, extraordinário. Então, a Trindade resolveu, façamos o homem, para que o homem experimentasse essa alegria. Irmãos, e quando nós estamos unidos, reunidos e unidos, essa alegria acontece. E é por isso que muitas vezes nós nos reunimos e às vezes a pessoa vem cansada e desanimado e ele sai reanimado e fortalecido. Porque essa união, ela faz com que o Espírito de Deus, né, destile a sua graça sobre o povo. Então, no aniversário, por exemplo, por que nós convidamos muita gente? Porque quanto mais pessoas se reúnem naquela alegria, a alegria é maior. Domingo mesmo eu participei de um aniversário e o ambiente estava numa alegria, irmãos. Primeiro que tinha muita comida, né? Até falei para os irmãos, olha, meu aniversário agora vai ser aqui nessa casa, porque lá em casa o pessoal faz um bolinho assim, todo mundo vai embora para casa com fome. E aqui não, aqui tem muita comida, então meu aniversário eu quero comemorar aqui. E vocês que vão providenciar a comida, né?
Estava um ambiente alegre, muita gente. E eu brinquei, e contei piada, fiz o povo rir lá, e foi uma benção. Então, a reunião com a alegria, quanto mais pessoas, ela é maior a alegria. E é interessante isso, irmãos, porque assim como a reunião em volta de um aniversário, a alegria ela é multiplicada, no velório acontece o efeito contrário. O velório, quando ele tem muita gente, a dor é aliviada. Olha só que maravilha, a alegria multiplica e a tristeza se esvai. É triste, moço. Eu sou uma pessoa que eu gosto de velório, eu gosto de estar em velório. Primeiro eu vejo lá que não sou eu que estou morto, é o outro. Então, eu acho uma beleza isso, sabe? Então, eu fico olhando assim e observando, e já passei por velórios vários. E irmãos, olha que eu fui a um velório uma vez lá perto da Gameleira, e eu nem conhecia direito o defunto, mas conheci os irmãos lá e tive que ir lá. E quando foi assim lá para 1h da manhã, assim, eu olhei assim, todo mundo foi saindo de fininho, deitando, dormindo, e acho que só a dona do defunto que ficou lá e acho que ela até cochilou lá no caixão também. Irmão, mas assim, pouca gente, a luz pouca, estava tudo pouco ali, e o negócio foi ficando triste, sabe? Muito triste mesmo aquele velório. Fiquei olhando assim, digo, mas não é possível. As pessoas parecem que nem choravam. Mal deu hora para chegar e enterrar aquela pessoa. Eu fiquei pensando, gente, mas realmente, se tivesse uma opção de crente aqui cantando, né, louvando, um violão batendo, a gente contando umas piadas, que lugar de velório a gente conta muita piada, né? Vai lá, diz que para ficar triste, mas faz é rir, né? Graças a Deus eu gosto até a palavra, na hora que você ministra a palavra de Deus no velório, a coisa muda. Eu já participei de velório, todo mundo triste, chorando, e na hora que a gente ministra a palavra de Deus, muda o ambiente. Então, a união, ela tem esse aspecto, ela é muito poderosa nesse sentido de mudar o ambiente. Tanto ela aumenta a alegria, como diminui a tristeza. Olha só que coisa maravilhosa. É a união. Por isso que o Davi falou, olha, mas como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Agora, eu estava meditando, pensando assim, será que a união, ela depende mais do outro ou de mim? Na nossa concepção humana, isso, embora a gente negue isso, mas a gente acha que a união depende muito mais do outro do que da gente. Porque sempre quando há uma desavença, a gente pergunta, não, o outro é que é errado. Eu já fiz de tudo para consertar, mas ele é que é errado. A pessoa nunca assume que a união depende dele. Porque é difícil, irmãos, a convivência humana é difícil. Por quê? Porque cada uma pessoa tem um ponto de vista. A coisa mais difícil é eu enxergar pelo ponto de vista do outro. Eu posso até afirmar que é impossível. Como é que eu vou chegar e colocar os meus olhos, né, no mesmo lugar do outro para enxergar igual a ele? É impossível. Você pode olhar, 3 pessoas dificilmente combinam em determinado assunto. Eles concordam porque tem que ceder para poder entrar num acordo ali. Mas, geralmente, eles saem dali sem concordar plenamente um com o outro. É muito difícil. Agora, se você olhar... Por isso, irmãos, que algumas pessoas falam assim, não, ser crente é muito fácil. E, às vezes, não é muito fácil. É uma coisa impossível se praticar o Evangelho, impossível
se não for pela misericórdia e pela força do Espírito Santo agindo na nossa vida. Se você pegar ali, Mateus capítulo 5, do 5, 7 até o 7, uma parte do 8, ali está a base do didaquê, que é como se fosse o credo, né, de todas as igrejas. E você pega e lê aquilo ali e você cumpriu o que está ali. Porque aquilo, quando, no início da igreja, os discípulos, eles pegavam aquela parte da Bíblia, capítulo 5, 6 e 7, Mateus, e ali é que era feito o discipulado em cima daqueles versículos ali. E eles começam com as bem-aventuranças. Jesus falando sobre bem-aventurança. E aí depois Jesus vai falar sobre divórcio, Jesus vai falar sobre tantas outras coisas, né? Sobre o perdão. E aí Jesus fala assim, olha, se você estiver indo para o altar, trazer a sua oferta, e ali na oferta, você se lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem alguma coisa contra ele, não. Você vai lá, reconcilia com o seu irmão, e depois você vem e traz a oferta. Eu te falar uma coisa, deixa a oferta aqui para mim, depois tu reconcilia lá. Se fosse pensar assim, né? Pensar na oferta, a gente ia falar assim, deixa a oferta aqui, vai lá, reconcilia, depois você consuma a oferta. Mas o Senhor fala assim, vai lá, reconcilia, depois traz a sua oferta. Quer dizer, é você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ele. Não, eu não tenho nada contra ele. Então é difícil. Você não ter nada contra outro, mas saber que o outro tem alguma coisa contra você, e você tomar a iniciativa de chegar lá e falar, e muitas vezes o outro ainda que ofendeu, te ofender de novo, e te humilhar de novo. Isso é terrível, irmãos. Mas é assim que é o Evangelho. Né? Aí o Senhor pega e fala assim, olha, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha com ele, anda 2. Olha só, irmão. Isso é fácil. Ainda mais uma pessoa com temperamento difícil, como eu tenho, eu sou muito difícil. Eu dizia, não, vai, não vou andar, daqui eu não redo um passo. Eu tenho uma dificuldade com gente encrenqueira, irmão, que eu falo, já desisto fácil. Não sei nem por que Deus me chamou para ser pastor. Pela misericórdia mesmo, porque eu tenho dificuldade com essas coisas difíceis assim. Não, meu irmão, vá, fica aí, deixa que eu vou sozinho. Mas o Senhor, na sua palavra, nos diz que é para andar mais do que aquilo que nos obriga. Já pensou? Se ele te tomar a capa, dá também, né? O sobretudo. Como é que pode um negócio desse? Ele me tomar a capa, eu já estou na briga com ele, antes dele me tomar a capa. Né? Então, pensando nisso, a união, ela depende muito mais de mim do que do outro. Eu tenho uma dificuldade, irmão, misericórdia. Eu tenho, até em casa mesmo, com a mulher, quando a gente desentende um pouquinho assim, e aí eu fico lá pensando, mas eu tenho que ir lá pedir perdão, mas não vou pedir, não. Ou não, aí fica aquele negócio. Aí fica aquele negócio para lá, e o negócio vai alongando, e aí ninguém dorme, fica aquela confusão e tal. Aí esperando ela chorar, né? Porque ela tem que chorar. Aí daqui a pouco ela começa a chorar, e eu, não, já que tu está chorando aí, então não chora não. Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Não, não chora não. Aí, me perdoa. Mas é difícil. Eu tenho dificuldade de pedir, mas quando eu peço, eu estou pedindo de coração mesmo. Movido pelo choro dela, mas é de coração. É de coração.
o ser humano é difícil, irmão. É difícil. A gente tem a mania de esconder, camuflar e querer mostrar que a gente é bonzinho. Não é não, irmão. Não é não. Nós somos pecadores, seres humanos. É só a graça de Deus. É só a graça. Só a graça. Eu só não vou falar mais coisa aqui, senão vocês saírem daqui decepcionados comigo. A misericórdia. Aquilo ali não é nem pastor, aquela coisa, né? Mas isso é para vocês verem o tanto que a graça de Deus age na minha vida. Irmãos, eu só sou pastor pela graça de Deus. Pela graça. Vocês verem como é a graça de Deus. Que eu só sou pequenininho, mas a ruindade chegou aqui e parou. Mas a graça de Deus, ela move o nosso coração. O amor de Deus, ele nos constrange. Eu já até choro, tem hora que até choro, irmão. É difícil, mas tem hora que até choro. Não sei o que foi esse dia que quase eu chorei. Ah, foi lá no hospital, no dia que eu encontrei o Bruninho lá, com a namorada, quase morrendo lá, os dois com dengue, ziquezira, não sei mais o quê. Né? E estava ela gestante, a situação tão terrível, né? Que quase que eu chorei, irmãos. Eu orei por eles, assim, quase chorando mesmo. Mas é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Então, é por isso que Davi, entendendo todas essas coisas, Davi fala assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí ele fala, é como o óleo, né, precioso, que desce sobre a barba de Arão. É difícil a gente entender isso, porque nós estamos aqui, né, no Goiás, né? Imagine alguém chegar para você e derramar um litro de óleo na sua cabeça. Hein? É precioso isso? O que você ia fazer? Era perigoso dar mais desunião do que união, né? Já pensou derramar um litro de óleo na sua cabeça? Não é óleo soja, não, óleo cheiroso. Mas mesmo cheiroso, o óleo, né? Vai trazer um resultado agradável? Não vai. Mas nesse caso aqui de Arão trazia. Sabe por quê? Arão aqui, que ele está mostrando, é a pessoa que morava no deserto. E lá no deserto, o tempo todo no sol, aquele sol, mas não é esse sol daqui. Eu vejo pessoal, a gente sai daqui, vai para Goiânia, e o pessoal dentro do carro fica procurando, onde é que tá? Minha mulher, por exemplo, que ela tem terror de sol, fica procurando, onde é que está o sol aqui? Que eu vou ficar dentro do carro num lugar onde não vai dar sol. Apesar do carro ter aquela proteção no vidro, ainda coloca umas toalhas para esconder do sol. Isso aqui não é sol, não, irmão. Sol é lá no deserto. Lá é que é sol. O negócio lá é. Lá é sol. O cara torrava. É por isso que aquele povo lá que aparece, o povo que mora no deserto, os beduínos, aquele povo lá, eles levam o turbante na cabeça, é porque se ficar sem uma proteção, irmão, a moleira deles vai amolecer do sol. É perigoso a pessoa perder até a razão, ficar doido por causa do sol. E aí eles se protegem com o turbante, tipo um cachecol, assim, no pescoço, a roupa. Mas mesmo com essa proteção, irmãos, queimava. Isso aqui ficava para esse tipo cozinhado. E eles tinham uma especiaria de óleo, que esse óleo, quando derramava na cabeça, ele ia trazendo um frescor agradável naquela... Porque a água era pouca deles, não tinha água para tomar banho igual a gente, que tem gente que toma banho até 3 vezes na semana. Você já pensou? É um absurdo um negócio desse. Gastando água demais, né? Lá não tinha
essa água toda, não. Ele tomava banho 3 vezes no ano. Era. E o banho era assim, era um meio litro de água para 2, 3, uma família tomar banho. Então, o óleo, ele dava uma sensação de refrigério. Quando entrava aqui na barba, então, aqui, ele trazia um frescor agradável. Você já aconteceu de você levantar da cama e ir tomar banho porque não está conseguindo dormir porque está agoniado? Né? Lá você ia dormir agoniado do mesmo jeito, porque não tinha água. E aí aquela sensação que você toma banho e vem né? Aí veste uma camisa que você vestiu só 3 vezes na semana, né? Aí fica aquela coisa gostosa no corpo, né? E aí você deita e dorme descansado, né? Então, essa sensação de frescor, de bem-estar que você sente depois do banho, é que ele sentiu com o óleo. Por isso que esse óleo era precioso, porque ele trazia um frescor, um descanso. E é a isso que Davi está comparando a união. Porque a união, irmãos, entre os irmãos, ela causa essa sensação de descanso. De descanso. Uma pessoa, alguém com você, num momento de aflição, irmão, você não sabe o que é isso. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês, que não era nem um ser humano, um cachorro. Hoje em dia o povo está complicado, viu, irmão? O povo bota o cachorro para dormir com eles, beijar na boca. Daqui um dia vocês vão ver que vai ter casamento de gente com cachorro. Pode preparar que vai ter. Pode esperar que vai ter isso. Uma conhecida nossa que a gente falava assim, a cachorrinha, não fala que ela é cachorra, não. Ela fica traumatizada, depois tem que levar no psicólogo. Ela não sabe que é cachorra. Eu falei, misericórdia, me desculpe. Como é que é o nome da Leide? É a Leide não sei o quê. Coitada, depois ela passou com a caminhonete em cima da Leide. Virou um estrago. Que ela que estava precisando do psicólogo. Depois ela teve que ir, porque matou a Leide, matou a filha dela. Minha filha. Você já viu na televisão um casal, aí falou, nós temos 2 filhos. Um era uma Akita e o outro era um Poodle. Falei, misericórdia. Aí eles vão para uma casa que eles têm no campo lá, aí os filhos dele tomam conta da piscina, os cachorros tomam conta da piscina e ficam lá de fora lá. Falei, misericórdia, esse povo está doido, rapaz. O cachorro não foi para isso, não. O cachorro, Deus deu o cachorro para ele caçar, ele andar com o homem dessa proteção. Então, eu passei por um episódio, quando eu tinha mais ou menos 2 anos, eu estava numa situação, no mato, eu fui fazer um negócio lá, mais um outro camarada. Na verdade, era o filho de um amigo meu colega, mais ou menos uns 12 anos, que tinha fugido. Naquele tempo, os meninos fugiam muito no interior e embora sumiam, não voltavam mais, não. E esse amigo meu tinha fugido, e o pai dele ficou sabendo que ele estava numa fazenda e foi buscá-lo, e me levou junto. E aí, quando o menino viu o pai dele, correu, eram umas 18 horas, correu no mato, e o pai saiu correndo, e aquele pessoal daquela fazenda só via assim um dizer, pega o rifle, pega a espingarda, pega o revólver, eu digo, vai matar todo mundo. Só estava eu e ele, eu digo, e o outro já tinha corrido atrás de mim, eu digo, vou matar eu vou correr. E eu vazei, né, mais ou menos no rumo da cidade que eu tinha vindo, e meio perdido no mato, caí num buraco, e fiquei naquele buraco lá, era assim umas 18h30, estava escurecendo. E eu fiquei dentro daquele buraco, irmãos, aí eu senti medo.
tinha uns 12 anos de idade. Eu imagino um menino de 12 anos, sozinho, no mato, todo mundo falando que ia matar, não sei o quê, e eu naquela situação. E eu fiquei ali escutando. Aí, de repente, havia uma lenda de lá de um tal de um índio que tinha virado bicho e comia gente. Eu pensei, pronto, eu vou ser comido agora. E fiquei escutando do lado. E, de repente, eu escuto um caminhado no mato. Eu falei, pronto, lá vem o bicho. Era de Dominguinho que eles falavam. Dominguinho vem para cá. E tá, irmãos. E o negócio veio chegando, chegou na beira do buraco. Falei, pronto, agora pode comer, pode matar, agora já estou entregue. E aí eu vi, irmãos, era uma cadelinha que a gente tinha levado. Irmãos, vocês não imaginam, parece que eu me transformei num super-homem naquele momento. Homem-Aranha. Pulei do buraco lá em frente, aí pronto. Aí o tanto que aquela cadela me encheu de coragem. Né? Agora, vocês imaginam se fosse um companheiro. E que muitas vezes aconteceu de estar sozinho, assim, numa situação difícil, e chegar alguém para ajudar. Irmãos, eu saí, corri a noite todinha com aquele cachorrinho até chegar perto de casa. O que eu quero chamar a atenção é exatamente para essa situação de alguém junto com a gente, como isso traz um ânimo na sua vida. E é por isso que nós, como povo de Deus, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Você passar por uma aflição, seja ela qual for, deve ser compartilhado com os irmãos. Em Romanos fala isso. Nós devemos compartilhar com os irmãos as nossas tribulações. Qualquer um, meu irmão, pode falar que nós vamos estar juntos. Mesmo que seja falta de dinheiro. Eu não vou emprestar, não. Mesmo que eu não tenha. Mas nós vamos orar ao Senhor. O Senhor vai abrir uma porta. O Senhor vai dar uma solução. Então, a presença de um irmão junto conosco é bom e agradável. Porque isso traz ânimo. Traz ânimo. Se você está com vontade de pecar, fala com a gente também. Nós vamos orar para que você, essa vontade de pecar, passe. Eu tinha um irmão lá na congregação, que uma vez ele chegou para mim e falou, irmão, eu estou numa vontade de pecar danada. Sei o que eu faço. Eu falei, não, irmão, o que é isso? Não vai pecar, não. Nós vamos orar. E realmente ele fortaleceu e aquela vontade foi embora. Mas tem gente que fica com vontade de pecar e fica escondendo e daqui a pouco está pecando. Peque não, irmão. Fale para a gente, vamos orar junto, vamos fortalecer, porque nós estamos unidos. É para tudo isso. A união é para todas essas coisas. É isso? É bom, agradável, é como refrigério. E isso, aí ele faz outra comparação, que é como o orvalho de Hermon, que traz vida. Traz vida. Os montes, né? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes. O Monte Hermon, ele ficava o ano todo, irmãos, assim, do meio deles para cima, cheio de gelo. Branquinho, o tempo todo. É igual aqueles montes lá no Peru. Quem foi lá viu esse negócio lá. A gente olha assim, lá em cima está branquinho de gelo. E assim que ficava o Monte Sião, branquinho. E quando era de noite, daquele gelo ali, começava a sair, né? Um orvalho. E esse orvalho, ele ia e regava os montes em volta, a terra em volta. E ali era ministrado o quê? A vida, através desse orvalho. Então, irmãos, nós devemos ser unidos de tal forma que a nossa presença seja motivo de vida para os que estão próximos de nós. Que destile essa vida. Você já viu que é bom algumas pessoas a gente ficar perto deles, né?
você viajar com ele, né? Você está junto ali, né? Parece que irradia vida, bênção daquela pessoa. Isso é possível por causa do Espírito de Deus, irmãos. É o Espírito de Deus que faz isso. Já outras pessoas só irradia coisa ruim, misericórdia. A gente fica meia hora, só fica com ele mesmo, porque a Bíblia fala que é para andar mais 1 quilômetro, mas que não dá para andar muito tempo, não. Muito difícil. Então, que o Senhor transforme a nossa vida e que essa união verdadeiramente seja e provoque tudo isso, nos dê a segurança, nos fortaleça. Nós somos fortalecidos por Deus por causa dessa união. Nós somos abençoados, temos segurança e, através da nossa vida, é que nós vamos ser como o orvalho de Hermon, né? O Senhor vai ministrar vida na vida dos outros. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar?